o que o valor de P quer dizer. Para pensarmos sobre isso, a gente pode pensar em grau de complicação diferente. Então a gente pode pensar que o valor de P, na forma complexa, é a probabilidade de encontrar a estatística calculada, ou mais extrema que esta, a partir dos meus dados na hipótese nula. O quanto valores de diff específicos ou maiores que esse valor de diff, ou F, pode ser encontrado na minha hipótese nula. Então a probabilidade de encontrar esse diff ou F na minha hipótese nula é o que representa meu valor de P. Eu também posso pensar que o valor de P, de maneira mediana no sentido de dificuldade, é a probabilidade de encontrar a estatística calculada, ou mais extrema que essa, a partir dos meus dados ao acaso. Então a hipótese nula representa o acaso. Então eu quero saber o quanto o F ou diff, que representa meus dados, são encontrados no acaso. É uma maneira de falar sem mencionar a hipótese nula. E a maneira mais fácil seria a probabilidade de encontrar o padrão visualizado nos meus dados ao acaso. No fundo, para que você calcula o valor de F ou de diff? O valor de F ou de diff, como eu falei, é uma representação da distribuição dos seus dados. E o valor de F também quer capturar toda a variação dos seus dados em forma matemática para reduzir isso em um valor e tentar representar essa distribuição a partir de um valor. Então, no fundo, o que seu diff e o seu F fala é o padrão visualizado, ou seja, como os pontos estão organizados ao longo do gráfico. Então eu posso dizer que o meu valor de P pode ser também a probabilidade de encontrar meu padrão visualizado dos meus dados ao acaso, ou seja, na hipótese nula, que seria o acaso. Então, se eu jogar aqueles meus padrões de dados, misturar eles e jogar na hipótese nula, qual é a chance de eu encontrar aquele padrão visualizado ao acaso? E aí, no fundo, o que você quer saber é se o padrão visualizado que você viu, ele é confiável, se essa diferença é significativamente, ou se ela é encontrada ao acaso. Se ela não foi encontrada ao acaso muito frequentemente, significa que o seu valor de P ele é confiável. Então, como eu poderia descrever isso? Se meus dados mostram a diferença estatisticamente significante, ele representa confiavelmente a natureza, não veio do acaso, ou seja, ele teve um valor de P baixo e ele não veio do acaso, logo minha hipótese veio corroborada e não falseada. Então minha hipótese estava correta. O padrão de dados realmente mostra uma diferença, minha hipótese estava correta. Desta forma, achei uma resposta confiável para a minha pergunta, minha hipótese estava correta, achei uma diferença, e essa diferença ela representa a resposta para a minha pergunta que eu tinha feito. E com base nisso, isso pode resolver o problema que eu vim resolver, parcialmente ou totalmente, ou seja, eu no fundo queria saber o valor de P, que meus dados não veio do acaso, para mostrar que minha hipótese estava correta, e que eu achei uma resposta para essa pergunta, e que essa pergunta no fundo responde o problema que eu vim resolver, que é o problema que você encontrou na literatura e que você apresenta na introdução do seu trabalho. Se eu achei um resultado para minha pergunta e tentei resolver o problema, significa que eu me aproximei da realidade e aumentei minha compreensão da natureza. Posso ter um valor de P muito pequeno e a diferença visualmente ser quase nenhuma, o que demonstra que o valor de P, o valor de F deu até grande, mas que visualmente você vai ver que não teve, teoricamente, diferença nenhuma. Então, nesse caso, talvez o valor de P não serviria para muita coisa. E aí você pode ver também o meu defeito, que é o beta.